Seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. E hoje eu vou mais uma vez fazer um livro sobre um tema muito específico que vem aqui na abertura dos olhos. E na verdade, não só na abertura dos olhos, já li várias matérias, várias coisas da HK em que fala sobre o vitimismo. E eu achei interessante falar sobre isso porque muitos momentos em que eu me peguei me colocando numa posição de vítima, ou seja, aquela pessoa que não pode resolver o problema. O problema não foi resolvido, assim de simples. E 2, eu me senti mal. Sabe, quando a gente se coloca naquela posição, nessa posição de que não consegue, a gente só reforça que nós somos impotentes. E eu acho, sinceramente, que não tem nada pior para a autoestima, pior para o futuro de alguém. E futuro eu digo porque a gente cria o nosso futuro de acordo com como a gente se vê e como que a gente faz o nosso presente. Então não tem nada pior para o futuro do que se colocar na posição de vítima. Ah, mas Isabela, existem situações em que a pessoa é vítima mesmo, né? Não sei. Enfim, sofreu algum tipo de ataque físico, moral, verbal de outra pessoa. Eu não. Existem crimes, inclusive, em que uma pessoa é a vítima, né? E a outra é a culpada. Não estou falando disso. Obviamente, sim, existem vítimas e culpados quando existem crimes, porém, não é sobre isso que eu estou falando sobre a realidade do dia a dia e como a gente se coloca na posição de que, mas eu não posso fazer isso porque XYZ. Vai colocando obstáculos e culpados que normalmente são coisas externas. Ou também limitações da própria pessoa. E aí, lendo, eu achei, caramba, tá, eu vou ler o que foi que eu achei, caramba, eu tenho que falar sobre isso, porque não é só falar com você, mas é falar para mim também, para eu, poxa, ficar ligada e não cair nessa tendência que é uma tendência comum do ser humano, porém, se a gente está atento, a gente vai acabar evitando, né? Isso realmente é uma coisa que pode transformar a nossa maneira de viver, se a gente não se coloca nessa posição de vítima. Então, eu vou fazer aqui vou voltar um pouquinho no tempo antes de chegar exatamente no ponto em que ele fala sobre o vitimismo, porém, ele tem um cenário, né, por trás. Então, o tópico se chama Enfrentando Diretamente Nosso Karma para Transformar o Destino. E eu achei essa palavra aqui, diretamente, muito importante justamente para o tema, porque se a gente coloca terceiros, coloca obstáculos, certamente não é diretamente, não é mesmo? Então, a gente não está enfrentando, a gente está evitando. Ou seja, a gente está se colocando como vítima e existem outros probleminhas que me impedem de vencer, conseguir, conquistar. Beleza? Então, enfrentando diretamente nosso karma para transformar o destino. O primeiro benefício que Nichiren Daishonin analisa é o da amenização do efeito kármico. Ele faz isso para esclarecer a razão de os praticantes do Sutra do Lótus terem de passar por provações. Daishonin começa explicando que, do ponto de vista do budismo, todas as dificuldades e perseguições que ele enfrentou, incluindo sua quase execução e o exílio que equivalia a uma sentença de morte, são resultados do karma do passado. Ou seja, tudo o que ele passou são resultados de causas que ele fez no passado. Ele não está aqui colocando coitadinho de mim, pobrezinho de mim. Não. O meu exílio e a minha quase execução são resultados do karma do passado. Beleza?
Ele cita uma passagem do Sutra Parinirvana que descreve 8 grandes dificuldades ou adversidades que as pessoas enfrentam nesta vida como efeito do karma criado em existências prévias. As 8 grandes dificuldades são: ser desprezado, ser atormentado por ter uma aparência desagradável, carecer de roupas, carecer de alimento, buscar riqueza em vão, nascer numa família pobre e de classe social baixa, nascer num lar que nutre visões errôneas e ser perseguido pelo soberano. Então, ele sofreu tudo isso e faz com que seja muito óbvio de que ele tenha passado por isso, né? De que ele tenha feito causas erradas, por ele ter nascido nestas circunstâncias. De novo, ele não está se colocando numa posição, poxa vida, a minha vida é péssima porque eu nasci nessa família pobre, então a culpa é da minha família. Não. Eu nasci aqui nestas circunstâncias por conta de causas passadas. Então, Nichiren Daishonin enfrentou obstáculos e perseguições por mais de 2 décadas e enfatiza que todas as 8 dificuldades descrevem perfeitamente sua própria situação. Ele diz: esta passagem do Sutra concorda perfeitamente com a minha própria experiência. Neste momento, todas as dúvidas que expus deveriam estar resolvidas. Os milhares de obstáculos nada representam para mim. Daishonin prossegue escrevendo cada um dos 8 tipos de retribuições, confirmando que todos se aplicam a ele. Enfim, para possuir um estado de vida tão elevado quanto o Himalaia, por possuir isso, Nichiren Daishonin superou todas as provações e sofrimentos kármicos com serenidade e compostura. Aí, com serenidade e compostura. Olha só por tudo que ele passou. Não foi pouca coisa. Não foi simplesmente, não sei, eu não consegui resolver um problema no banco hoje, vou ter que voltar amanhã. Não foi isso. Foram perseguições e quase execução. Por 20 anos. E aí, olha só, ele superou todas as provações e sofrimentos kármicos com serenidade e compostura. Aí eu paro e penso, caramba, eu por muito menos mesmo, já me vi me estressando, me exaltando por nada. Então a serenidade e compostura aqui, para mim, né, é um reflexo de uma pessoa que consegue entender tudo que eu estou falando sobre não se fazer de vítima, porque entende que os efeitos de tudo na vida são derivados das causas que eu mesma fiz. Então, quando eu me exalto, quando eu me estresso, é realmente estou aqui negando a minha compreensão, o meu entendimento de que isso é realidade, de que a causa e efeito está existindo na minha vida. Eu estou simplesmente negando. É como se eu colocasse um véu e não pudesse ver essa realidade da causa e efeito na minha vida. Então, Nichiren Daishonin, ele conseguiu superar tudo isso com serenidade e compostura. E aí, assim, fica a minha reflexão do tipo, caramba, por que então, às vezes, eu mesma não consigo fazer isso de maneira serena e com compostura? Eu imagino que seja justamente pela minha falta de iluminação, né? Minha falta de sabedoria, não de iluminação, mas de sabedoria, que, enfim, liga a iluminação claramente, naquele momento. E aí isso só reforça, né, a ideia de que eu preciso praticar com mais seriedade, com mais atenção, sem ter sem distração, que inclusive eu comento em um outro vídeo. E aí vem agora o
o parágrafo que foi o que me fez parar para fazer esse vídeo, né? Que fala o seguinte: naturalmente, quando Nichiren Daishonin associa sua própria situação às passagens do Sutra, não há em suas palavras o menor sentimento de autocomiseração, ou seja, de vitimismo, quanto aos efeitos que recebeu pelas ofensas cometidas em existências passadas. Em vez disso, ele expressa uma condição de vida indomável com a qual venceu o próprio karma, ou seja, sem mimimi. Então, assim, se existe, né, esse momento em que a gente se coloca por situações muito menos muito menos alarmantes, a gente precisa realmente voltar 2 passos, 2 casinhas, para fazer uma reflexão, uma meditação sobre si. Relembrar que aquilo ali realmente é efeito da nossa né, de causas passadas. E 2, se eu estou reagindo daquela forma, sabendo que o que acontece na minha vida é isso, então a minha prática não está sendo condizente com aonde eu quero chegar. Então, se eu quero ir daqui para cá, nesse meio, tem muito trabalho, tem trabalho duro para ser feito. E o trabalho duro é justamente o meu esforço na recitação do Daimoku de maneira coerente, de maneira, né, com fé, e também em ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Enfim, eu deixo aqui vocês com isso. Se você pensa diferente ou entendeu algo diferente, deixa um comentário para poder saber como é que tá, se você está gostando dos vídeos. E é isso, dá um like, compartilha, se inscreve no canal e beijo, tchau. Te vejo na próxima.